som. Acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a só trovões. Virou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor, para poder entregar o nosso melhor louvor a Ele, para poder agradecer a Ele, porque durante toda essa semana Ele já tem nos guardado, Ele já tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas. E eu preciso dizer, eu tenho muito aqui a agradecer ao Senhor. Eu tenho muito a agradecer ao Senhor. E se você também tem muito a agradecer ao Senhor, primeiro, saia do seu lugar e cumprimente o irmão que está aqui do seu lado, pois também tem muito a agradecer. E segundo, não deixe de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor. Não importa se está afinado, o que importa é entregar o melhor a Ele. Vamos! Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu vi a só trovões. Brilhou o sol tão lindo
ao Senhor. Amém. Que possamos agradecer ao Senhor a todo momento, pois Ele tem sido fiel. Mesmo quando a gente tende a ser infiel, mesmo quando a gente peca quando sabe que não deveria, mesmo quando a gente toma uma atitude que a gente sabe que não deveria, mas o Senhor, Ele permanece fiel, Ele permanece junto de nós, querendo se aproximar a todo momento, se achegar a nós, nos abraçar, nos pegar no colo. Esse é o nosso Senhor, e esse Deus está aqui nessa noite. Tenho certeza absoluta de que esse Deus se faz presente aqui. Eu queria convidar a Sabrina para fazer uma oração para nós, para iniciarmos o nosso culto além do louvor, orando e agradecendo a Ele. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por este dia, ó Deus, por essa semana, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos aqui te louvando, ó Pai, agradecendo o Teu santo nome. Senhor, tome nossas vidas em Tuas mãos, cada vida aqui presente, aqueles que não puderam vir, Senhor. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que é o melhor que temos a ofertar ao Senhor. Fale conosco, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir de Ti, ó Pai, e usa-nos, ó Deus, para aquilo que o Senhor nos chamar. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós até aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos cultuando ao Senhor através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Vocês estão convidados nesse momento a entregar o melhor ao Senhor, mas vamos ler juntos o texto bíblico que se encontra lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Vamos ler todos juntos, em uma só voz? A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Amém. Que possamos entregar o nosso melhor ao Senhor generosamente, pois Ele permanece fiel a nós, Ele permanece bom, Ele permanece nos sustentando. Um Deus onde a gente pode procurar em todos os lugares algo parecido, mas nunca encontraremos, porque nós entendemos e sabemos de que não há nada neste mundo que seja melhor do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E que você possa nesse momento louvar ao Senhor, além dos seus dízimos e suas ofertas, com sua vida nesse momento, junto comigo. No mundo busquei, mas não preencheu. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você vê, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Em uma só voz diga: não há nada, não há nada, nada melhor. Eu não tenho medo, não tenho medo de expor minhas fraquezas.
Declara isso com seu coração em nome de Jesus. E não há nada melhor, não. Aleluias. Senhor Jesus, não há nada melhor do que o Senhor em nossas vidas, Pai. Não existe nada neste mundo que se compare, Deus, à sua presença. Por isso, Deus, nesse momento nós queremos te pedir por mais, Senhor. Mais, cada vez mais, nós queremos muito mais do Seu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Pois nós entendemos, Deus, que um dia em Sua presença vale infinitamente mais do que em qualquer outro lugar. E Pai, como é prazeroso poder sentir a Sua presença. Não é só um texto ou uma frase bonita, mas como é maravilhoso estar em Sua presença, Deus. Pai, eu não quero estar, Deus, em nenhum lugar que o Senhor não esteja. Eu não quero tomar, Deus, nenhuma atitude em minha vida que não seja o Senhor me direcionando. Pois, Pai, se necessário for abrir mão de tudo, mas conter a Tua presença em mim, Pai, isso eu farei. Deus, que isso possa ser uma oração não só minha, mas de toda uma geração. Deus, que possamos, Pai, a todo momento sentir a necessidade de Te buscar um pouco mais. Deus, que possamos entoar essa oração aos quatro cantos em Armação dos Búzios, da região dos lagos. Que possamos, Deus, junto da Tua presença, convencer aqueles que precisam entender o caminho que precisa ser trilhado. Deus, nos dê capacidade, entendimento, sabedoria, Pai, para poder alcançar aqueles que estão lá fora. Para poder, Pai, de alguma forma mostrar a eles de que não há lugar melhor do que estar em Sua casa. De que não há lugar melhor. Não adianta vir com suposições, com possibilidades de que um dia de festa, um dia na rua, um dia de drogas, um dia na bebida, nada, Senhor, nada. Nós sabemos que possamos ter cada vez mais sabedoria para mostrar e que fique entendido através de nossas vidas para todos que estão lá fora, de que não há nada melhor do que a Sua presença. Continue, Deus, a falar conosco através desse culto, que possamos sair daqui diferentes, Senhor, da forma como entramos, mais renovados, com mais vontade, mais cheios do Espírito Santo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar, igreja. Algumas semanas atrás nós iniciamos um bate-papo interessante aqui na igreja sobre liberdade financeira. Eu não sei se você se recorda, mas nós aqui, numa das quartas-feiras, falamos a respeito da importância de termos independência financeira. Você se lembra disso? Nem todos se lembram, nem todos estavam presentes, mas eu me recordo muito bem quando nós falamos pela última vez a respeito do propósito de Deus para as nossas finanças. Inclusive é tema dos encontros que temos nas nossas, ou pelo menos na célula Atos, que é a célula que se reúne aqui no bairro São José. Nessa noite eu quero dar sequência convidando você a abrir a sua Bíblia no texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Se você está com a sua Bíblia, você pode abri-la aí. Provérbios 22, capítulo 7, a juventude, fique à vontade para ir para o seu encontro, para o seu momento. Isso, amém. Você pode acompanhar aqui também na projeção, porque o que nós queremos hoje, mais uma vez, é abordarmos
a importância da independência financeira. E no último encontro da Célula Atos, esta foi a lição, e hoje eu quero aproveitar o momento que estamos reunidos aqui, estamos num pequeno grupo, não é? Estamos num pequeno grupo, e eu gostaria de compartilhar com vocês o texto bíblico. Provérbios 22, 7 diz: o rico domina sobre o pobre. Olha que interessante. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É interessante como a Bíblia aborda questões que são atuais na nossa vida. Questões que estão aí todo dia afligindo as nossas vidas, afligindo os nossos corações, abalando a economia familiar, desestruturando as famílias. E nessa noite, mais uma vez, eu te convido, nós vamos orar depois, porque eu acredito que a nossa vida financeira precisa de oração. Precisamos interceder pelas nossas finanças. Precisamos dar a devida importância, porque, pelo que eu vejo, Deus deu importância a essas questões. E hoje, mais uma vez, nós queremos falar sobre a importância da independência financeira. Quem gostaria, como eu aqui, de ser financeiramente independente? Com exceção apenas de alguns poucos irmãos que já alcançaram a sua independência financeira. Nós queremos buscar essa independência financeira. Eu convido a você a abrir o seu coração para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor. E mais uma vez, repito o texto-chave: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Mas, pastor, qual é o objetivo para um estudo como esse? Por que nós devemos estudar a Bíblia e estudar a importância da vida financeira, a importância da independência financeira? Porque é importante cada um de nós nos comprometermos à luz da palavra de Deus, e não à luz da necessidade que eu tenho hoje, a necessidade financeira, não à luz do mercado financeiro, não à luz das facilidades, dos benefícios que são oferecidos para homens, mulheres, jovens, adultos ou aposentados. Nós precisamos compreender à luz da Bíblia os perigos da escravidão financeira, os perigos desse emaranhado de, entre aspas, oportunidades que nos são oferecidas no campo econômico, no campo financeiro, e, por intermédio da palavra de Deus, nós podemos desenvolver, então, alguns princípios para alcançarmos a nossa liberdade financeira. Esse é o objetivo. Buscar os princípios bíblicos, os princípios eternos. E para começar esse bate-papo nosso aqui, se prepare, porque nós vamos orar. É importante nós falarmos sobre uma coisa que nos incomoda e muitos de nós temos, que são dívidas. Dívidas. O que a Bíblia vai falar para nós a respeito de dívida? Ela começa falando que a dívida pode nos aprisionar. A Bíblia diz que quando nós assumimos compromissos e nos endividamos, nós, na verdade, limitamos o potencial que Deus tem para nós, guardado para nós, que Ele tem para nos suprir. Perdemos então, como diz a liberdade, porque quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. E se eu peguei emprestado, eu agora sou escravo. Eu fico nas mãos. E na maioria das vezes perco a paz. Porque há alguém agora que domina a minha realidade financeira. Pois bem,
quando nós estamos endividados, nós caímos numa outra armadilha. Assumi uma dívida, assumi um compromisso, achei que poderia pagar, mas na caminhada eu vi que a coisa complicou. Eu lá atrás não entendi o propósito de Deus para o dinheiro. E assim como o filho pródigo, pensei que podia gastar de forma dissoluta, que aquele dinheiro que agora estava no meu bolso, eu poderia fazer o que eu bem entendesse com ele. Mas a dívida acabou me jogando numa realidade de pressão. E pressão agora, diante da necessidade de pagar essa dívida. Por acaso a Bíblia nos orienta e nos ensina sobre a pressão dos pagamentos? Eu quero mais uma vez convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Uma passagem conhecida nossa, versículos 24 ao 33. Mateus, o Evangelho de Mateus. E quem bem se lembra, Mateus era um coletor de impostos. Quando Jesus passava pela rua, ele apenas olhou para Mateus e disse: segue-me, larga tudo e vem comigo. Você teria coragem de repente, você que está recebendo benefícios financeiros, porque Mateus era um coletor de impostos, sendo ele um publicano, como era conhecido, ele tinha benefícios econômicos que advinham do governo romano. Afinal de contas, aquele imposto que era arrecadado do povo de Deus, do povo judeu, uma parte daquele dinheiro ia para o bolso de Mateus, era parte do pagamento. Um dinheiro que era advindo de uma exploração do povo para pagar impostos a Roma. Ele, sendo o cobrador, recebia benefícios. E é exatamente um homem como esse que nos fala a respeito da pressão, a respeito de pagamentos. Olha o que ele diz, a partir do versículo 24, Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 33. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De repente na sua Bíblia você encontrou aí Mamon. Por que Mamon? Porque é a representação espiritual. Jesus, observe, é palavra de Jesus. Mateus então registrando as palavras de Jesus. Jesus mencionou um outro Deus além dele, do Pai. E ele trata Mamon, essa divindade que representa a realidade econômica, o dinheiro, ele tratou como um Deus, dizendo: vocês não podem servir a dois deuses. O dinheiro pode ser um Deus na vida de uma pessoa. E ele disse claramente: olha, por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida. Nós leremos até o versículo 33. Quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir, a vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Observe a chamada de Jesus à reflexão pessoal, quanto à necessidade de exercitarmos a nossa dependência e não cairmos nas armadilhas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas.
Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas acrescentadas serão a vocês. Que coisas? Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Jesus não está prometendo que todos serão milionários, que todos teremos da parte dele a provisão necessária para que tenhamos o carro do ano, a melhor casa. Ele diz que aquele que confia terá o que for necessário para a sua subsistência. Não lhe faltará o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar. É isso que Jesus está ensinando. As necessidades básicas serão supridas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Mas como é que é isso? Deus então vai enviar um anjo? Tenho nada em casa para comer, estou andando descalço. O braço de Deus é a igreja, irmãos. É a igreja. Os olhos do Senhor estão atentos às necessidades de quem passa fome, de quem não tem o que vestir e o que calçar, por intermédio da igreja. Da igreja. Sabe, na verdade, o que impede as pessoas que passam por tais necessidades básicas e estão na igreja e não são supridas? Sabe o que impede de que elas sejam então alcançadas? O orgulho pessoal, de não compartilharem as suas necessidades. Porque talvez seja vergonha para alguém dizer: olha, estou há tantos anos na igreja e não tem um pacote de feijão, um pacote de arroz em casa. Ainda hoje existem pessoas que não compartilham as suas necessidades básicas com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. E Jesus está afirmando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como é que a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Em primeiro lugar, obedecendo a Deus, obedecendo ao Senhor, porque é o próprio Deus que diz em Malaquias: para aqueles que são fiéis em seus dízimos, em suas ofertas, fazei prova de mim. Se eu não vos fizer abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Buscai primeiro o reino de Deus. Se o assunto é dívida, eu quero dizer que tem muita gente que deixa de abençoar
à igreja, de ser fiel à igreja com os seus dízimos e suas ofertas para pagar a sua dívida. Deixa de dizimar para pagar o empréstimo que fez. Deixa de ofertar porque está comprometido financeiramente com aquele que te emprestou e que te escravizou. Mateus 6 nos alerta para essa pressão que pode ser aliviada quando nós exercitamos a nossa fidelidade em Deus e confiamos no Senhor. Quando nós abrimos o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, nós somos alertados também quanto à vida que é vivida em torno do dinheiro. Irmãos, isso é um perigo. A palavra do Senhor também nos orienta que o amor ao dinheiro, me ajudem, é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro é o princípio de toda a maldade, de todos os males. Já 1 Timóteo, veja bem, capítulo 6, versículo de número 9. Vamos ler? No entanto, os que querem ficar ricos caem em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na... Tem gente que quer ficar rico de qualquer jeito, que não se contenta. Meus irmãos, contentamento é uma realidade abençoadora. Sabe, eu sei que eu não tenho tudo, mas o pouco que tenho, eu entendo que é o melhor de Deus para mim hoje. E quando eu me contento com a fidelidade de Deus, que me deu a vida, que me permitiu acordar e respirar mais um dia, e isso é um presente de Deus. Por mais que eu tenha pouco, mas o pouco que eu tenho é motivo de celebração e fidelidade e honra a Deus. Essa realidade de contentamento é transformadora. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação. Caem em tentação. Meus irmãos, quem por aí não conheceu um crente que jogava no bicho? Eu conheci também, mano. Que de forma sorrateira investia os seus recursos em jogos de azar. Hoje é o tigrinho, não é? Destruindo a vida das pessoas, levando jovens ao vício, porque quer ficar rico, quer ganhar muito dinheiro, e dinheiro fácil é sedutor demais, é uma tentação. Por isso, não é de hoje, a Bíblia ensina. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Olha, o desejo, ele brota de uma insensatez, falta de sensibilidade pessoal. Só que essa falta de sensibilidade que é pessoal, ela é nociva às outras pessoas, porque machuca outras pessoas, incomoda outras pessoas, desestrutura uma casa. Desejos nocivos. Queridos, a vida em torno do dinheiro
leva ao fracasso. Está aí Banco Master. Está aí tantas pessoas seduzidas pelo dinheiro e movidas por isso. A realidade gira toda em torno do dinheiro, das facilidades, dos benefícios, do jeitinho. Esse texto é muito esclarecedor para nós. E para quem conhece a Bíblia, irmãos, vai identificar o que é de Deus e o que não é. Vamos lá. Por acaso você já se envolveu em investimentos? Há uma preocupação diária? Já investiu na Bolsa de Valores? Isso te causou uma certa intranquilidade, porque você não sabe se vai render ou não, se você vai perder aquele dinheiro ou não, se você vai ter o retorno esperado, se o investimento é de alto risco ou não. O que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia fala sobre essa realidade, essa preocupação com investimentos, fala. Abra a sua Bíblia, vamos voltar lá, no coletor de impostos. Vamos voltar em Mateus, no capítulo 13 agora, versículo 22, Mateus 13, 22, olha só que interessante o que diz. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das... irmãos, como é que a Bíblia não fala de dinheiro? Como é que a Bíblia não nos orienta? É a parábola do semeador. Você se lembra quando as sementes foram lançadas num solo fértil, num solo rochoso? Agora, a semente caiu entre espinhos, lugar de difícil acesso. Uma vida machucada, uma pessoa espinhenta ou espinhosa, é difícil de estar perto dela. Já viu aquelas pessoas, qualquer coisa, você tocou, opa, machucou? A semente foi lançada, a semente é a palavra de Deus, e caiu entre os espinhos. Olha, está falando de um tipo de pessoa, um tipo de vida, entre os espinhos. E que tipo de pessoa é esta? Qual é o perfil dessa pessoa? Este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano do dinheiro, o engano das riquezas, sufocam a palavra, sufocam a semente, e ela se torna infrutífera. Tem lugar em que a palavra é pregada, mas ela não é recebida com alegria. Você se lembra do jovem rico? O que Jesus falou para ele? Larga tudo, entrega para os pobres e vem. E qual foi a resposta dele? Terreno espinhoso. Não são tantos intelectuais que servem a Deus, apesar de termos um número significativo do nosso país de intelectuais. As universidades são compostas por um quadro de professores, mestres, doutores, que por mais que conheçam ou ouçam a palavra de Deus, sufocam essa verdade. Infelizmente,
São poucos os médicos, são poucos os políticos, são poucos os investidores que servem a Jesus, porque nos parece que há alguma coisa que sufoca e impede que a verdade da palavra transforme a vida deles. O que seria, senão a sedução do dinheiro, das riquezas? Eu te pergunto, a quem você serve? A quem nós servimos? Porque se você abrir em 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 2, versículo 4, nós vamos entender que esse emaranhado de oportunidades, de negócios, de vida empresarial pode ser um problema. Olha, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, veja o que a palavra de Deus nos diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Quero que você entenda o princípio. Eu fui soldado, mas alguém aqui foi soldado? Foi soldado do EB? Do Exército Brasileiro. Quando nós somos convocados, quando há um alistamento, nós nos dedicamos e nos submetemos às ordens que são emanadas pelos nossos superiores. A realidade de obediência, de foco, de direcionamento, nos serve de comparação. Olha, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele escreve agora num linguajar bélico, militar, para o entendimento, porque Éfeso era a cidade onde Timóteo era pastor. Dizem até que era a terceira igreja batista de Éfeso. Ouvi dizer, não sei se está certo, mas Timóteo era pastor lá. A cidade de Éfeso, e se você ler com atenção a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela tem tons jurídicos, tons bélicos, porque Éfeso era uma cidade litorânea, e tinha então ali uma marinha, tinha os guardas, havia toda uma realidade que era entendida por aqueles que habitavam em Éfeso. Por isso então o apóstolo Paulo fala de forma clara para que essa verdade fosse compartilhada com a igreja, com a comunidade. Olha, ninguém que milita se envolverá com os negócios dessa vida. Milita em quê? Na missão de Cristo. Porque aquele que milita foi chamado, foi, como diz o próprio apóstolo Paulo, arregimentado. Faz parte agora de um regimento. Servem a Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Não se envolve nesse emaranhado de negócios. Porque nós precisamos servir e agradar àquele que nos chamou, que nos escolheu, que nos arregimentou para sermos soldados. Irmãos, não devemos, se somos soldados, nos afastar da missão, porque missão dada, garoto, missão dada é missão cumprida. Se é missão cumprida, então vá
e vença, meu irmão. Vença as tentações. Vença os desejos. Vença as vontades. Não seja escravo do dinheiro. Porque tem muita gente querendo enriquecer rapidamente. Vamos lá então, porque em Provérbios 13:11, olha que interessante. A riqueza conseguida pela vaidade será? Me ajudem. A riqueza na Bíblia, eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas vamos ler aqui primeiro, depois eu quero que você leia a tradução da tua Bíblia. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que ajunta pelo trabalho crescerá. Tem alguma tradução diferente? Quem quer compartilhar? Nenhuma tradução diferente? Por favor, no microfone aqui, porque quem está em casa quer ouvir, quer saber o que ou como está escrito aí na sua Bíblia. Por favor, meu irmão. Opa, não funcionou. Vem aqui, por favor, irmão Paulo, vem aqui então. Pode vir aqui, meu irmão. É Deus fazendo, Deus falando, então vem. Fala nesse aqui. Agora vai. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta com a força do trabalho, esse então terá. Como é que está aí? É porque a sua está diferente da minha. É porque você me perguntou, eu perguntei. Mas eu tenho que ver na sua tradução, que eu não sei como é que está aí. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá. Aumentará. Aumento. Aumentará. Olha lá, apareceu lá agora. Amém. Conhece aquele tipo de pessoa que ganha na loteria? Já viu alguém que ganha na loteria esportiva, daqui a pouco recebeu a notícia de que acabou o dinheiro? Perdeu o dinheiro? Quantas vezes nós ouvimos uma pessoa que ganhou na loto? Fácil, ganhou no bicho, ganhou no tigrinho, mas daqui a pouco está todo endividado. Jogador de futebol, que ganhou muito dinheiro e de repente ficou sem nada. Lembra do Garrincha? Conhece a história do Mané Garrincha? Considerado o maior de todos, o maior driblador de todos, referência no futebol, terminou a vida, segundo a história, na miséria. E tantos outros jogadores, estou vendo aqui agora, Marcelinho Carioca, os rumores é de que ele está falido, os rumores, ele disse que não, mas os rumores contam sobre isso. Não sou eu que estou dizendo. É o que os jornais, a mídia está dizendo. E tantos outros. O dinheiro ganha com desonestidade. Olha, aqui ainda está pior. Desonestidade. Diminuirá. Ah, meus irmãos. Não basta apenas esses exemplos. Se você sair pelas ruas, olhar nas esquinas, quantos jovens estão perdendo a sua vida por causa de dinheiro fácil, por causa das drogas, achando que vão ficar ricos. Quantos você já ouviu falar que perderam a sua vida? Não valorizam o trabalho. Por isso, o texto de Provérbios nos orienta.
Cuidado, você que quer ou conhece alguém que quer enriquecer rapidamente, que apresenta para você fórmulas, oportunidades, pirâmides, rifa, seja lá o que for. Cuidado. A prosperidade é abençoada por Deus, sim, mas deve ser fruto de uma conduta íntegra, honesta, onde os recursos vieram de um trabalho digno. É isso que Deus ensina para nós. Porque se você, olha, ajunta o seu dinheirinho, sabe economizar, ou quem sabe economizar? Quem guarda dinheiro? Quem economiza? Quem tem uma reserva financeira guardada para um momento em que uma emergência aparece na nossa vida? Precisamos aprender a pensar dessa forma. Repito o que disse há dias atrás. Meus irmãos, a vida financeira não está baseada na inteligência do homem. Não é o quanto você é sábio, inteligente, que vai fazer você ter recursos financeiros, mas é a forma que você se comporta diante do dinheiro. Quantas pessoas sábias ficaram pobres, sem nada, inteligentíssimas, mas sem um tostão no bolso? Mas existem pessoas humildes, iletradas, que se comportam com sabedoria quando têm um dinheiro na mão. E que dão uma aula para muitos doutores por aí, no que se refere à vida financeira. Vida financeira próspera tem mais a ver com comportamento do que com inteligência. Vamos lá agora. Carta de Tiago, no capítulo de número 5. É a última passagem bíblica para hoje, porque nós estamos falando sobre escravidão financeira, irmãos. Em Tiago 5, de 1 a 4, nos diz assim: ouçam agora vocês ricos. Está falando com alguém aqui. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se por causa das desgraças que virão sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo consumirá a sua carne, vocês acumularão bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está falando para os ricos que abusam dos seus servos. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Deus tem uma palavra também para quem é patrão, para quem é chefe, para quem está à frente de algum negócio e tem pessoas abaixo dela, cuja responsabilidade financeira cabe a esse patrão repassar aos seus funcionários, aos seus liderados. Se essa pessoa retém o que é devido aos seus funcionários, há uma palavra de Deus.
disse o Senhor que irá julgar cada um deles. É por isso, irmãos, que quando nós temos algum desafio no trabalho, nós não ficamos falando mal do nosso chefe. Não ficamos fazendo piadinha com o dono do negócio onde nós trabalhamos. Porque esse não é o papel do servo de Deus. Não é o papel do crente. Você sabia? Quando o apóstolo Paulo escreve ainda aos Efésios, falando a respeito do fruto do Espírito, você se lembra? Não vos encheis de vinho. Lembra disso? Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Aí logo após esse versículo, ele vem falando do enchimento do Espírito. Aí ele fala: louvai ao Senhor com cânticos, salmodiai ao Senhor, fruto do enchimento do Espírito. Depois ele fala: maridos, amem as vossas esposas. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Enchimento do Espírito. Depois ele fala: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Enchimento do Espírito. Quem é cheio do Espírito, vive dessa forma. Aí finaliza do seguinte jeito, lá em Efésios 5, tá? Fala assim: patrões, honrem, cuidem dos seus servos. Servos, honrem os seus patrões como em Cristo. Ou seja, se o seu patrão é crente, ele sabe a importância dele honrar o seu funcionário. E quem é empregado e é crente, sabe que deve honrar o seu patrão como em Cristo. Então, quando nós falamos mal do nosso chefe, do nosso líder, do nosso patrão, nós estamos desonrando quem? A Jesus, a Deus. E quando um patrão também não valoriza o seu funcionário, ele está em desordem com a palavra do Senhor. Isso tudo é fruto do enchimento do Espírito, irmãos. Efésios capítulo 5. Maravilha. Eu creio que nós podemos, biblicamente, encerrar por aqui a exposição sobre a escravidão financeira, como ela se dá e como nós devemos nos livrar dela. E é pensando nisso, queridos, que eu gostaria de convidar cada um de vocês agora para, em duplas, orarem. Orar a Deus por sabedoria financeira. Pedir a Deus sabedoria para lidar com as finanças. Tá? Com as finanças. Então você pode, se quiser, agora sair do seu lugar, estar ao lado de uma outra pessoa e orar pelo outro, pela vida financeira. Vamos fazer assim? Vocês têm 5 minutos para isso. Oração pela vida financeira.